Olá, boa tarde, professora Marise, tudo bem? Me escuta? Boa tarde, Camila. Professora Marise, tudo bem? A senhora me escuta? Te escuto, agora eu botei o meu som. Você me escuta agora? Sim, sim. Tudo bem. Prazer, a gente está se falando apenas por Só WhatsApp, a gente ainda nos falar. hoje vamos nos ver pessoalmente. Seja bem-vindo aqui, nossa Obrigada. Semana de Ciência e Tecnologia, que a gente está fazendo aqui no nosso campus, Itajaí, do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu vi a palestra das meninas antes, bem interessante. Ah, sim. O trabalho da empresa Júnior. Deixa eu botar aqui tirar o som que eu vou ficar vendo no YouTube aqui também. Ah, sim. A gente já está lá na transmissão também. Já tá? Já. Aqui apareceu. Boa tarde. Temos o pessoal entrando aqui, o Thiago, a Laura, a Nalane, também a professora Nelise. Boa tarde. Temos o pessoal entrando aqui, o Thiago, a Laura, a Nalane, também a professora Nelise. Deixa eu só tirar meu som aqui. Temos o pessoal entrando aqui, o Thiago, a Laura, a Nalane, também a professora Nelise. Deixa eu só tirar meu som. Você vai acompanhando aí para minhas perguntas. Sim, pode deixar que eu estou acompanhando aqui no YouTube. Se tiver alguma pergunta, eu transcrevo aqui para a sala aqui da RNP. Tá joia, obrigada. Tá. A gente tá no horário já, podemos começar. Professora achar que podemos começar aqui. Podemos. A professora Annelise aqui é a chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão do nosso campus, também está presente ali no chat. Legal. Bom, primeiro gostaria de agradecer a disponibilidade aqui da professora Marise, que atendeu prontamente ali ao convite de vir falar um pouco para a gente sobre cultura maker. Recentemente, a gente participou daquele edital da CETEC e fomos uma das três unidades do Instituto Federal de Santa Catarina a serem contemplados com a instalação de um laboratório maker. Então, a gente está trabalhando para que nos próximos meses aí a gente consiga estar operacionalizando também um laboratório desse tipo no nosso campus, que é uma coisa que hoje em dia a gente ainda não conta. Então, acho que isso torna ainda mais interessante, mais importante, para que o pessoal da comunidade aí do campus Itajaí do IFSC possa conhecer as possibilidades que um espaço desse nos oferecem também. Né? A convidada de hoje para essa palestra é a professora Marise Lira Silva Passos. Vou ler um pouquinho aqui o currículo dela.
Ela tem pós-doutorado na Universidade de Ciências Aplicadas de Hamp, na Finlândia, doutora em Engenharia de Produção pela URGS e doutora em Educação pela Universidade Del Norte. Mestre em Informática e especialista em Análise de Sistemas pela Universidade Federal do Espírito Santo, engenheira de petróleo e administradora de empresas formada pela Universidade de Vila Velha. Professora e pesquisadora do Instituto Federal do Espírito Santo, lotada no Centro de Referência em Formação e Educação à Distância. É professora permanente dos programas de pós-graduação em mestrado em Educação Profissional e Tecnológica e mestrado e doutorado profissional em Educação, Ciências e Matemática. Atua também em cursos de graduação e pós-graduação na área de Educação e Informática, coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, no Instituto Federal do Espírito Santo, de 2011 a 2013. Possui experiência nas áreas de desenvolvimento de sistemas e de engenharia de petróleo da Petrobras, de 2007 a 2010. Participou dos programas Professores para o Futuro, o VET3, e FIT, Finnish Teacher Trainer Diploma, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, como bolsista CNPq, de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior, na Finlândia. É pesquisadora dos grupos de pesquisa, educação e tecnologia, tecnologias digitais e práticas pedagógicas, e líder do grupo de pesquisa, inovação e criatividade na educação, atuando nas áreas de metodologias ativas, educação e tecnologia, informática na educação e gestão da EAD. Muito bom, parabéns pelo seu currículo, professora. E agora eu passo a palavra. Oi? São anos de currículo. Sim. Passo a palavra para a senhora. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Nesse finalzinho de tarde, nós vamos conversar um pouquinho sobre a cultura maker, que é uma área que eu tenho começado a pesquisar junto com os meus alunos do mestrado. Eu estou com um pedaço da minha janela aberta, se o vento estiver atrapalhando o som, vocês me avisem que eu fecho. Eu estou de frente para o vento. Está atrapalhando? Até aqui eu não... Ainda não, né? Então, a gente tem trabalhado em cima dessa cultura maker, principalmente na área de ciências, ensino de ciências, né? Onde a gente já tem algumas pesquisas em andamento. Também estamos trabalhando junto com esse projeto do qual vocês foram contemplados na parte de capacitação de mão de obra, né, a capacitação de professores, técnicos e alunos para poderem estar trabalhando com a cultura maker dentro das suas instituições. Então, vamos começar aqui a nossa apresentação, perguntando para vocês, quem de vocês se considera maker? Porque o que a gente diz que é maker? Maker são aquelas pessoas que fazem algo com a mão. Pode ser um tricô, pode ser uma costura, pode ser marcenaria, pode ser qualquer coisa que te leve a construir com ferramentas, né, mas que você construa utilizando as suas capacidades, a sua mão, são coisas concretas que você constrói, né? Então, quem daqui do grupo que está assistindo essa palestra se considera um maker? Vocês podem entrar nessa ferramenta que chama Mentimeter, por esse endereço, e digitar esse código, ou fazer uma leitura do QR Code. Enquanto vocês estão acessando, eu vou abrir a ferramenta e vou ver quantas pessoas estão respondendo. Nós vamos fazer vamos dizer assim, esse levantamento rápido para a gente ter uma ideia de quem se considera um maker. Um maker não é só aquele que trabalha com impressora 3D ou com altas tecnologias. Makers são todos aqueles que são capazes de construir algo com as suas próprias mãos. Vamos ver se alguém... Vocês estão conseguindo acessar o site onde a gente está fazendo essa pesquisa? Sim, talvez, já temos um respondente. Vamos ver quem mais se considera um maker. Essa é uma daquelas... Tem um aqui que já se considera maker. Eu vou compartilhar com vocês a tela que está mostrando, depois eu volto para a apresentação, os resultados dessa pesquisa.
Vamos ver como é que está. Aí a resposta nós já temos. Compartilhou? Não, deixa eu compartilhar de novo. Apareceu. Ó, nós já temos 14 respondentes. Tá vendo? Essa ferramenta é uma ferramenta bem legal, principalmente quando você quer fazer uma pesquisa rápida com um grupo de apresentação, ou mesmo em sala de aula, né? Ó, tem bastante gente se considerando maker, tá vendo? A gente está vendo, em primeiro lugar, as pessoas se consideram maker, talvez está em segundo lugar no ranking de resposta, não sei, está em quarto e não está em terceiro. Esse é um dos desafios. Tem alguns aqui que não estão conseguindo no YouTube, mas acho que é tentar, talvez acessar com uma janela anônima, não sei. Porque ele pode digitar esse endereço e esse código, pode entrar tanto pelo celular quanto pelo... Aqui é pelo navegador. Porque eu tirei o QR Code, né, que estava aparecendo para a gente poder estar vendo as respostas, como é que estão as respostas dos colegas, né? Querem que eu coloque o QR Code de novo aqui na frente? Porque pelo celular funciona também. Ele vai abrir uma tela de navegador. Vamos ver aqui. 18 respostas. O pessoal que não estava conseguindo, agora conseguiu aqui. Conseguiu 19. Nós estamos vendo que a maioria aqui se considera um maker. Legal. Porque a gente, nessa palestra e no curso que a gente tem, que eu vou estar falando ao final, a ideia é desmistificar a ideia de que maker está ligado somente à tecnologia, somente à impressora 3D, à robótica, coisas que sejam muito tecnológicas. A gente pode ter a cultura maker em vários níveis, em várias vertentes, não só na vertente tecnológica, né? Nós já temos 20 respondentes, essa pergunta, esse questionário vai ficar em aberto, nós vamos voltar para a apresentação, mas para o final da palestra a gente vê como é que estão essas respostas, ok, pessoal? Então eu vou voltar agora para a palestra, para a gente poder continuar conversando um pouquinho mais sobre a cultura maker. Vamos lá. Aqui nós temos um vídeo que vai falar um pouquinho sobre o que é essa cultura maker. Vê se vocês estão ouvindo com som, senão eu vou passar direto do YouTube. Está aparecendo som? Vocês estão ouvindo o som da animação? Não, professor, acho que fica melhor então, colocando o link direto ali. Vou fazer o link direto para... Por isso que eu já botei os links aqui para me ajudar. Vamos ver uma animação que fala um pouquinho sobre o que é essa cultura maker, né? A cultura maker nos leva a sair fora da zona de conforto e para uma zona
de desafios, mas que é aonde a magia acontece. Cultura Maker nos leva a romper barreiras, ultrapassar os nossos limites para que possamos ser criativos e aprender fazendo, colocando a mão na massa. Coisas novas, reinventando. Mais do que tudo, tem que ser um ambiente de diversão, onde a gente aproveite esse momento que está aprendendo, mas que seja um momento prazeroso também. Então, vamos continuar falando um pouquinho mais disso aqui na nossa apresentação. E a cultura maker nos leva a aprender fazendo ou fazer para aprender, ou seja, o foco é sempre o mão na massa, é o que nos leva a transformar conteúdos em conhecimento através da prática. A cultura maker, a gente tem escutado falar muito dela agora, mas ela tem os predecessores, né, que permitiram que hoje nós tenhamos esse movimento maker tão forte quanto temos visto ultimamente. Nos meados do ano de 1900, começaram as pessoas a fazerem a parte artesanal, a criarem com as próprias mãos, fazer tricô, costura, artesanato, marcenaria. Isso ao longo do tempo foi evoluindo. Na década de 60, ainda do século passado, começaram a aparecer os hacks, que seriam as pessoas que estavam fazendo esse movimento, mas mais ligado à tecnologia, mais ligado à área de computadores. Aí começaram a aparecer os computadores, os microcomputadores, a Apple apareceu, a Microsoft. Foi um tipo de movimento que também nos ajudou hoje a chegar onde estamos no movimento maker. No final do ano de 1990, quando nós tivemos uma nova crise econômica, e aí as pessoas começaram a consertar as coisas as coisas dentro de sua própria casa, principalmente nos Estados Unidos, onde essa cultura de que as pessoas fazem dentro da sua própria casa, eles pintam a sua casa, eles consertam, eles não têm uma dependência tão grande de pessoas terceirizadas como em alguns outros países. E aí então surgiu a cultura do do it yourself, faça por você mesmo. E começaram a aparecer muitas revistas que trouxeram esse movimento para dentro da sociedade americana, onde tinham revistas que você tinha plantas para construir coisas dentro de casa, para construir equipamentos. Isso fez com que as pessoas começassem a se tornar o que hoje a gente chama de maker. Tivemos o aparecimento do movimento maker. Esse movimento maker, ele começou a ser difundido através dessa revista Make Magazine, que foi publicada a primeira vez no ano de 2005. E logo no ano seguinte, nós tivemos a primeira Make Fair, que são as feiras onde os makers se juntam para produzir coisas, compartilhar conhecimentos, porque uma coisa muito importante nessa cultura maker é essa ideia do compartilhar, do dividir, né?
A primeira feira Maker aconteceu em São Mateus, na Califórnia, e aí então houve essa expansão dessa cultura do do it yourself, making, criando espaço para que as pessoas pudessem mostrar as suas criações e compartilhá-las com outros colegas. E aqui nós temos fotos de algumas feiras Maker, vocês veem que são feiras grandes, onde as pessoas trazem invenções dos mais diversos tipos, de mais diversas áreas, algumas coisas mais voltadas à bricolagem, a coisas mais concretas, com papel, tesoura, cola, outras com coisas tecnológicas, máquinas, equipamentos. No Brasil, nós já tivemos uma feira Maker, já tivemos mais de uma feira Maker, né? Agora, esse ano, devido a essa pandemia, não foi possível ter essa junção de grandes, de volume grande de pessoas para que pudessem estar fazendo novas feiras makers, mas espero que em breve elas voltem a ocorrer, porque são espaços de muita criação, são espaços que inspiram muito a gente, né? E ainda, no ano de 2013, houve o primeiro Manifesto Maker, que foi um documento que foi proposto por Mark Hatch, que é o guru do movimento Maker e fundador da empresa TechShop. Nesse movimento Maker, ele publicou e fez essa publicação nos Estados Unidos, na Europa, conjuntamente, no início de 2013, e esse manifesto, ele traz 9 conceitos principais sobre a cultura maker, que a primeira de todas é o fazer. Você tem que fazer coisas, né, com as suas próprias mãos. Você deve compartilhar. Essas coisas devem ser divididas e outras pessoas podem usá-la. O presentear, ele é mais do que compartilhar, é que você ponha disponível gratuitamente para que outras pessoas também possam reproduzir aquele invento que você fez, aquele projeto que você fez. Você tem que ter um processo de aprendizagem. O Manifesto Maker diz que ao fazer, ao compartilhar e presentear, você também está aprendendo individualmente, aprendendo com seus parceiros. Você precisa de equipamentos, esses equipamentos a gente vai reforçar mais à frente, não precisa ser simplesmente os equipamentos tecnológicos, nós podemos ter equipamentos digitais, mas nós também podemos ter equipamentos analógicos que servem para esse momento de construção, esse momento de fazer. O movimento Make pressupõe que você divirta-se ao fazer isso, não tem que ser uma coisa que seja enfadonha, não tem que ser uma coisa sofrida, tem que ser algo que lhe permita se divertir ao fazer, ao participar desse movimento, ao construir coisas, ao inovar, ao inventar. Você tem que participar, normalmente são trabalhos colaborativos, cooperativos, não são coisas que você tem que fazer isoladamente. Você deve apoiar uns aos outros através das feiras, através de sites, para que você possa tirar dúvida dos seus colegas, tirar as suas próprias dúvidas. Isso deve te ajudar a mudar, a se transformar e a ver as coisas e o mundo por um outro prisma. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou se tiver pergunta no YouTube, vocês podem me parar e a gente conversa, ok? Tem uma pergunta aqui no chat, então já que vou aproveitar e então vamos lá. Do Luiz Felipe da Silva. Se eu criar um estilo de música ou de desenho, eu vou estar sendo um maker? Um estilo de desenho, um estilo de música. O maker, ele vem mais para umas coisas mais concretas, com exceção da parte de software. A música está mais voltada para a área artística, né? Mas poderíamos considerar no sentido de que é uma coisa, uma inovação, mas o maker ele está muito mais voltado à construção de coisas físicas e menos lógicas, com exceção da parte de software, que ele considera muito ainda na área maker, porque a gente está perto do hacker e do, né, que foi quando começou essa mudança com a construção de novos computadores. Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não.
Ok. E aí, o que é esse CMaker? Lembra que eu falei anteriormente? A gente pode ter uma visão de atividades e equipamentos, tanto analógico quanto digital. E existe um espaço onde essas coisas se misturam. No analógico, por exemplo, nós temos os trabalhos de marcenaria, de soldagem, costura, fabricação, bricolagem, tudo isso são coisas mais analógicas. Na parte digital, eu tenho as bases de dados, a programação de computador, os APIs, que são aplicativos que podem ser juntados para construir novos softwares, novas construções na área de programação, os códigos abertos de programação, a renderização 3D. E juntando o analógico com o digital, nós temos a parte da eletrônica, da robótica, das impressoras 3D, dos drones, da internet das coisas. Então, a gente vê que nesse Maker a gente tem essa mistura do analógico com o digital e não há uma preponderância nem do analógico nem do digital. Vai depender do foco que você quer dar para aquele seu espaço Maker. E nas instituições como as nossas, as instituições federais, eu acho que a gente tem um espaço muito grande para essa mistura do analógico com o digital. A cultura maker é um processo onde a criatividade e a inovação são as chaves. A ideia é que você tenha um espaço de criação e de inovação. E os institutos federais, que eu os conheço já há muitos anos, eu estou na rede há mais de 25 anos, e a gente vê que a gente tem esses espaços maker, vamos dizer assim, através dos nossos laboratórios de mecânica, de eletrônica, e hoje a ideia é expandir isso muito mais, para que a gente consiga ter essa visão do maker, não só na área técnica, mas em todas as áreas, nas áreas de humanas, e trazer essa ideia da cultura maker para permitir a integração de todas as áreas, não só as áreas técnicas, né? Os institutos, como base, sempre aprimoraram pela prática nos laboratórios, principalmente que nós começamos com os cursos técnicos, né? Mas hoje ainda é um grande diferencial que temos de outras instituições, é essa capacidade de botar em prática o que nós estamos ensinando, não ficarmos somente na teoria. E a cultura maker na educação, ela pressupõe uma mudança de foco. Nós temos que enxergar o que estamos ensinando e como estamos ensinando por um outro foco, por um outro prisma. Não podemos ficar no prisma da educação tradicional. E aqui nós vamos ver um outro videozinho, que eu vou pegar lá no YouTube também, onde a gente vai entender um pouquinho que para que eu seja maker, eu preciso também ter uma mudança de mentalidade. Eu não posso ficar na mentalidade tradicional, eu preciso ter essa mudança de mindset, começar a enxergar a educação por um outro prisma. Deixa eu pegar essa... Vou aproveitar então essa pequena pausa aqui para fazer uma pergunta do David, que ele mandou aqui no chat, que é: o fato de remodelar, entre parênteses, atualizar algo, pode ser considerado como maker? Sim, porque nós temos a renderização, a remixagem, poderia sim. Deu o link. Copiar. Esses vídeos, eles estão... eu tenho um canal onde tem um lugar só sobre cultura maker, esses vídeos pequenininhos. Esse é um laboratório maker do nosso instituto.
cultura maker, ela procura trabalhar outros valores, não só conteúdos com os alunos nesses ambientes. Ele procura incentivar a criatividade, procurando levar os alunos a saírem da caixa, oportunizando a colaboração, a mão na massa na realização dessas ideias, né? Promovendo a colaboração, que eu falei que esse é um pilar muito importante na cultura maker. Não adianta você criar e guardar no fundo da gaveta e ninguém saber que você criou e aquilo morrer lá dentro. O trabalho em rede é muito importante, seja fisicamente ou hoje, como a gente está pela internet. Ele pressupõe que você tenha a sustentabilidade, seja um pilar, você trabalhar com reciclados, aproveitar bastante, isso é uma coisa importante no ambiente, nessa cultura maker, nada de desperdiçar, e tem responsabilidade social e ambiental, né? Você tem que ter escalabilidade, além de produzir, você tem que depois conseguir produzir isso que você planejou em uma escala maior, não se limitar a um único produto, poder depois, para que até que você possa compartilhar e que outros consigam também replicar o que você criou, né? Esses novos valores têm que estar incorporados no seu pensar pedagógico para que você possa estar levando os seus alunos para esse ambiente maker e fazendo com que esses conceitos aqui façam parte do dia a dia deles na escola, né? Então, tem que botar a mão na massa para a gente poder ir para os laboratórios e fazer com que a cultura maker comece a ser disseminada nos nossos ambientes, né? Vamos voltar para a apresentação. Agora, a cultura maker na educação, ela é uma filosofia de ensino. Ela tem que mostrar uma mudança na forma como esses alunos vão interagir com a tecnologia. E a tecnologia não pode ser a tecnologia pela tecnologia, ela tem que ter um objetivo pedagógico, ela tem que ser pensada como uma ferramenta que vai ajudar o desenvolvimento de conteúdo, o desenvolvimento de conhecimentos por esses alunos, ela tem que apoiar, ela não pode ser a tecnologia pela tecnologia, como também nós dizemos hoje, não adianta eu trazer a informática para dentro da sala de aula pela informática, aí eu vou usar um aplicativo porque o aplicativo é legal, não, eu tenho que ter um objetivo pedagógico. Então, para você trabalhar com a cultura maker na educação, na sua sala de aula, isso tem que ser pensado pedagogicamente, que fins, que objetivos pedagógicos eu espero alcançar e como eu vou fazer isso a partir do uso da cultura maker, desse fazer mão na massa, de botar os alunos em ambientes criativos, trabalhando em equipe e tudo mais. Os alunos, eles têm que passar a ser criadores, em vez de simplesmente consumidores. Hoje, normalmente, os nossos alunos são consumidores de conteúdos e de produtos, eles têm que passar a ser criadores, seja através de proposta de novos produtos, seja demonstrando os conhecimentos que eles conseguiram construir, mostrando isso através de artefatos que eles constroem nesses ambientes, e aí reforçando uma coisa que eu sempre gosto de trazer, que conhecimento e conteúdo são coisas diferentes. Conteúdo é aquilo que a gente
disponibiliza para o aluno é uma informação, mas essa informação, esse conteúdo não vai fazer sentido para o aluno, não vai virar conhecimento se ele não for capaz de saber utilizar esse conteúdo de uma forma concreta. E essa cultura maker, ela tem que trazer, através dessa criação de artefatos físicos, os alunos têm que se envolver em experiências de aprendizagem que sejam autênticas, com base nos seus conhecimentos prévios. Então, eu tenho que saber o que o meu aluno já sabe, o que ele conhece, e através disso, aproveitar esses conhecimentos prévios e trazer problemas do mundo real. Não adianta eu trazer problemas fictícios, porque eu vou resolver algo concretamente. Então, eu tenho que trazer problemas reais do mundo real, para que esses alunos consigam, então, através da construção dos artefatos, consolidarem aqueles conteúdos e transformá-los em conhecimentos. E aproveitar os conhecimentos prévios que eles já têm. Às vezes você tem um aluno na sala que tem um pouquinho mais de eletrônica, o outro aluno que entende de marcenaria, e eles vão se ajudando, vão construindo e vão produzindo esses novos artefatos. Os alunos se tornam criadores e não consumidores. A cultura maker, a gente fala, né, a gente já viu ali que houve um processo que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, até a gente chegar como a gente tem hoje. Era primeiro o artesanato e tudo mais. E na parte pedagógica, isso também foi evoluindo, e hoje a gente chama de cultura maker, mas outros educadores, outros pensadores da educação já pensavam na educação como uma forma mais prática, que é o que a cultura maker defende na educação. Em 1758, a gente já tinha Rousseau pensando na educação como algo que permitisse ao aluno desenvolver-se livremente na natureza, ou seja, participar de coisas práticas, trabalhar com coisas concretas. Em 1840, nós temos Froebel, que ele fala do Jardim da Infância como sendo um espaço onde os alunos devem estar, eles não devem estar na sala de aula, mas sim em laboratórios de jogos. E essa ideia do jardim de infância, hoje, ele está reforçado no MIT, pelo professor do MIT, que trabalha a parte da cultura maker e a aprendizagem criativa, que é o professor Resnick. Tanto é que o livro dele chama Jardim da Infância para Sempre. Então, ele defende que aquela ideia, aquele espaço do Jardim da Infância, onde os alunos tinham mais liberdade de criar, eles conseguiam ter resultados muito melhores por essa liberdade de criação, não terem tantas amarras, que ao longo das séries a gente vai vendo que a gente vai criando muitas amarras, e os alunos vão tendo medo de errar, vão tendo medo de fazer, e a ideia desses ambientes maker é um ambiente onde você pode errar, onde você pode experimentar, e aonde você vai ter as inovações surgindo, porque a inovação só surge através das experiências, dos experimentos, dos acertos e erros. Em 1976, nós tínhamos Piaget, que falava sobre o construtivismo, e no construtivismo ele já propunha que a escola integrasse a aprendizagem por descoberta, que é uma aprendizagem no qual você tem que testar e fazer, no seu cotidiano escolar. E depois, em 1996, nós tivemos Seymour Papert, que trabalhou com o Piaget. Seymour Papert já veio falando sobre o construcionismo, que seria essa ideia do Piaget, só que associando a essa ideia o uso de equipamentos, de máquinas, né? Então, ele comenta aqui que o computador ele não devia só servir para ensinar computação, mas ele devia ser uma ferramenta que ajudasse os alunos a produzir alguma ação. E aí ele veio construir o Logo, que foi uma linguagem de programação, no qual os alunos tinham que programar uma tartaruga, que fazia um determinado percurso, e o Seymour Papert também serviu de base, né, o seu construcionismo, para as ideias de aprendizagem criativa de Resnick, do MIT, que hoje é um dos grandes defensores, tanto da aprendizagem criativa, como da cultura maker, porque acaba que esses dois conceitos, eles estão bem imbricados um com o outro, né?
A cultura maker na educação, ela vai propiciar o desenvolvimento da interdisciplinaridade, ela vai promover o STEAM, que é você integrar a ciência, a tecnologia, a arte e a matemática em atividades que vão ser feitas por esses alunos, mas que tenham uma visão dessas áreas todas, não só da matemática, nem só da arte, elas têm que estar integradas numa proposta pedagógica. Os estudantes, nesse caso, têm a oportunidade de colocar em prática conhecimentos que, de outra maneira, ele só conseguiria demonstrar através do papel e da caneta. No ambiente maker, ele consegue fazer o projeto, ele consegue prototipar, seja numa impressora 3D, seja com palito, com cola, com arame. Vamos lembrar sempre disso, não podemos limitar o uso da cultura maker a tecnologias de ponta, a tecnologias muito caras. A gente pode estar trazendo essa cultura maker para a educação, para os nossos ambientes escolares, sem tanto custo, porque nós sabemos que no nosso país a gente tem escolas como as nossas, que, por exemplo, estão nesse processo, vão ter ferramentas, equipamentos e dinheiro para montar seus laboratórios. Mas nós temos escolas por esse país afora que não têm essa capacidade, não têm esses recursos. Mas não quer dizer que elas estão fadadas a não entrarem nesse mundo maker. Eles podem através de outras vertentes. Com as devidas adaptações, a escola pode se transformar num grande espaço maker ao associar o ensino à criatividade. A criatividade, nós nascemos todos criativos. A escola, ao longo do seu processo, no qual vai enquadrar o aluno, e essa criatividade, ao morrer, impede com que nós tenhamos tantas inovações, porque um aluno que não é criativo, um aluno que não consegue sair da caixa, dificilmente vai trazer inovações, e aí o nosso país como um todo acaba perdendo, porque se eu tenho jovens inovadores e jovens criativos, à medida do tempo, nós vamos mudando a nossa matriz de tecnologia e passamos a ser menos dependentes da tecnologia externa, porque nós temos capacidade de inovar e criar coisas novas. Esse é um grande papel das escolas técnicas hoje, apoiar essa inovação e essa criatividade. E a gente tem visto muito isso através desses novos espaços maker, das incubadoras, de empresas júnior, como essa que nós vimos anteriormente, que são espaços onde os alunos colocam a mão na massa. Não é, vamos dizer assim, não está nesse foco da cultura maker, mas está no foco do aprender fazendo, né? Isso faz toda a diferença, porque eles estão vendo aquele conteúdo ter significado no mundo real e fazendo coisas concretas e preparando esses alunos para serem futuros profissionais, né, desse novo século, que exige uma série de competências e habilidades diferentes do que a gente exigia dos nossos alunos anteriormente. Existe uma frase, né, que começou com vou botar aqui, que começou com o Papert, que ele dizia que nós temos que ter chão baixo e teto alto. E o Resnick incluiu paredes amplas. O que eles querem dizer com esses três conceitos? Quando eu vou para um ambiente maker, quando eu vou propor atividades, eu tenho que propor atividades para os meus alunos que eles possam começar sem dificuldades. Porque se eu já começo com uma tarefa muito complexa, eu já vou fazer com que o meu aluno desista de fazer isso antes de começar. Então, eu preciso ter tarefas que sejam fáceis de começar, mas elas têm que ter a capacidade de evoluir para ser algo desafiador ao longo do tempo. Então, seria o teto alto. Esses dois conceitos são do Papert. E o Resnick trouxe a ideia de paredes amplas, para que eu possa navegar desse chão baixo até o teto alto, eu possa fazer caminhos diversos. Eu não tenho que seguir sempre o mesmo caminho. Então, eu tenho que ter opções diversas de caminhos para ir do chão ao teto. Por isso, as paredes amplas. E isso vai nos levar a pensar e a refletir que o quê? Que esse ambiente maker que eu estou propondo
nesse ambiente devem existir atividades que sejam simples e de fácil entrada, mas eu devo permitir também a possibilidade de que essas atividades nos permitam a possibilidade de aprofundar e explorar mais em cima daquele conceito, daquele conteúdo ou da produção daquele objeto. E aqui existe também uma teoria de fluxo, que quem conhece sobre gamificação já deve ter visto, que você tem que levar o aluno para andar num ambiente que não seja fácil demais, nem difícil demais, que não seja algo que ele já sabe, nem algo que seja difícil dele aprender, para que ele se sinta interessado em continuar trabalhando, continuar desenvolvendo e sendo desafiado. Mas eu não posso desafiá-lo a coisas que ele já sabe que ele não vai conseguir. Tem que ser algo possível de ser alcançado e que ele consiga aprender mais do que ele já sabe, senão ele não vai se envolver nessa atividade. O espaço maker como uma possibilidade real de reinvenção no nosso contexto escolar. Temos alguma pergunta? Antes de entrarmos na ideia de espaço maker? Não, acho que, pessoal, pode ficar à vontade para fazer perguntas, mas por enquanto aqui no chat, nenhuma não vem. Ok. Então vamos falar um pouquinho sobre esses espaços maker, onde acontecem essas atividades maker, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que seria um laboratório maker. Vamos lá para mais uma apresentação no YouTube, mais uma animação que eu gosto de fazer animações, eu acho que é uma maneira que eu consigo me expressar. E aí, eu fiz animações, o curso nosso está cheio de animações e Acho que a professora Marise caiu. Vamos aguardar um pouco, ver se ela retorna aqui. desculpem aí, eu caí, mas já estou voltando. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tem que ser um espaço inspirador para que as pessoas gostem de estar naquele ambiente, né? Compartilhar, que está lá entre
o Manifesto Maker como uma das atividades esperadas dos makers e da cultura maker, né? A gente tem que aprender nesse espaço. Diversão é algo que sempre tem que estar presente, não pode ser algo que eu esteja fazendo sem sentir prazer em fazer. Se permitir errar. Porque é errando que a gente chega à perfeição, né? Então, esses são alguns pressupostos desse ambiente que a gente espera ter dentro dos laboratórios maker, né? Esse espaço maker, onde a gente vai estar levando os nossos alunos para estarem criando coisas, ele pode estar integrado à sala de aula, ele pode fazer parte da sala, pode ser um espaço separado também, mas ele sempre tem que ser um espaço colaborativo, onde eu posso criar, aprender, explorar e compartilhar. Não faz sentido eu ter um espaço maker trancado, onde duas ou três pessoas têm a chave, ninguém pode entrar sem autorização, ninguém pode fazer nada, e aí eu não vou ter um espaço que permita essa criação e essa colaboração. Eu tenho que desafiar os meus alunos a criar, aprender através de experiências práticas, né? Personalizando com isso a aprendizagem. E eu posso usar esse espaço maker e essa cultura maker em todos os níveis educacionais, desde a educação infantil até a educação universitária. Uma coisa que eu defendo muito nesses espaços maker, principalmente por ser um pressuposto da cultura maker, é essa colaboração e esse espaço aberto para a criação. Eu sou de uma época onde os laboratórios de informática chegaram dentro das escolas e eram espaços quase que sagrados, assim, você não podia entrar se não tivesse autorização da pessoa que cuidava daquele laboratório. Eu cheguei a pegar épocas na escola que para você formatar um disquete, graças a Deus hoje não existe mais isso, você tinha que ter autorização de não sei quem, que só ele que podia formatar o disquete, entendeu? Se a gente não romper com essas barreiras e tornar esse ambiente um ambiente aberto, para que as pessoas não tenham medo de entrar, de fazer, de testar, de usar, a gente vai criar um espaço onde ele vai ficar sendo aquele espaço. Não, ali é um espaço que não me pertence. O espaço maker tem que pertencer a todos. Senão, ele perde a sua essência, que é essa essência do compartilhamento, da criação, da liberdade para criar, né? Esse espaço maker, ele deve oferecer ferramentas, tanto digitais quanto analógicas, ou mesmo os recursos mais tradicionais, como os recursos de marcenaria, de papelaria, tesoura, cola colorida, canetinha, papel, giz, massinha. O meu espaço maker que eu tenho, minhas caixinhas que eu carrego para lá e para cá, eu tenho miçanga, eu tenho tesoura, eu tenho cola, eu tenho tudo que o meu aluno possa usar e criar coisas para me demonstrar os seus conhecimentos. Eu preciso democratizar o conhecimento e a agilidade na confecção desses produtos. Então, eu falei que esse espaço tem que ser um espaço democrático e tem que ser um espaço que permita que as pessoas entrem sem que haja barreiras para que as impeçam e achem que aquele espaço não lhe pertence. Esse espaço maker tem que pertencer a toda a comunidade escolar. O espaço maker, ele tem que promover o protagonismo, né, tanto do aluno quanto do professor, permitindo que eu desenvolva competências como a criatividade, a autonomia e empatia. O espaço maker, ele é um espaço que ele não está restrito à construção de conhecimentos acadêmicos, mas eu também tenho que, através dele, permitir o meu aluno construir conhecimentos e competências socioemocionais, ao trabalhar em grupo, ao compartilhar, ao dividir ideias, e tem que ser um espaço que convide ao desenvolvimento de novas ideias e que permita a criação.
E os principais Professora, benefícios... Oi. se me permite aqui interromper, uma pergunta aqui do YouTube, Pois do, não. do Jefferson Luiz Alvarenga. Ele pergunta: Marise, como se tornar um professor maker? A formação é necessária ou pode ocorrer da própria curiosidade do professor? Eu acho que pode ocorrer da própria curiosidade do professor. O professor tem que entender esses pressupostos, e o que é o principal de tudo é que você tenha um objetivo pedagógico e que você entenda que esse ambiente você ajude o aluno a construir através dessas ferramentas, seja digitais ou seja analógicas, mas a ideia principal é que você tem que produzir atividades pedagógicas que permitam o mão na massa e que leve o aluno a construir algum tipo de conhecimento. Lógico que se você precisa ler, você precisa conhecer os pressupostos teóricos, porque é a mesma coisa, não adianta eu ir para um laboratório maker e só fazer sem ter o conteúdo teórico por trás. A cultura maker está associada às metodologias ativas, e um grande equívoco que as pessoas têm é, metodologia ativa é fazer, mão na massa, eu aprender fazendo, mas o aprender fazendo eu não consigo aprender se eu não tenho um referencial teórico, se eu não tenho uma base teórica por trás. O importante é fazer essa teoria ter sentido, fazer uma aprendizagem significativa e conseguir transformar esse conhecimento, esse conteúdo em conhecimento. Mas eles não são coisas que são separadas. Ir para o laboratório maker e trabalhar com qualquer metodologia, o professor precisa entender o que é aquela metodologia, quais são os pressupostos dela, e está aberto aí para um ambiente que eu sempre digo, qualquer ambiente de metodologia ativa, seja espaço maker, seja gamificação, seja aprendizagem baseada por projeto, por problema, são ambientes que não são ambientes controlados. São ambientes onde você entra com seus alunos e podem aparecer as dúvidas mais diversas, podem aparecer necessidades de conteúdos dos quais você não esperava, porque a curiosidade do aluno pode levar para outros caminhos, e você, como professor, tem que ter a capacidade de ajudá-lo, se achar que aquilo é necessário, desenvolver aquelas novas competências, habilidades, ou procurar conteúdos que ele vai precisar para desenvolver o que ele se propôs, e planejar como fazer isso também para que o aluno não se perca. Se você tem um objetivo pedagógico, ele tem que ser cumprido e pode ir além, mas você é que tem que saber como controlar isso. Então, o professor tem que ter uma formação pedagógica. Não é simplesmente abrir a porta de um laboratório maker e falou, criem o que quiserem. Existem até momentos desse tipo de liberdade, mas se você vai com um objetivo pedagógico, você tem que saber controlar aquilo, planejar bem, e os seus referenciais teóricos e o que você estuda vai te dar um amparo para conseguir fazer essa tarefa de uma forma mais segura e mais eficaz e eficiente. Podemos continuar? Podemos, sim. Então tá. Que benefícios esses espaços maker podem trazer para dentro da escola? A oportunidade de inovar, os alunos proporem coisas novas. Nós que estamos em escolas, né, de ensino técnico e tecnológico, a inovação é muito grande. Nós vemos hoje que nas nossas instituições a quantidade de patentes que tem surgido, quantidade de softwares que têm sido registrados. Eu acho que em breve nós vamos estar passando as universidades. Por quê? Porque nós trabalhamos com um foco na prática. Os nossos mestrados são mestrados profissionais que pressupõem a construção de artefatos concretos para resolverem problemas do mundo real. Os nossos doutorados profissionais, a mesma coisa. Os nossos cursos técnicos também levam à resolução de problemas do mundo real. Nós temos uma vertente dessa mão na massa, ela quase que faz parte da veia dos institutos federais. Então, isso tem nos permitido um grande desenvolvimento de patentes, ideias novas, e esses ambientes vão propiciar um aumento maior ainda
da construção de inovações pelos institutos. A conexão com o mundo real, porque você não vai para um ambiente maker resolver um problema teórico, um problema fictício. Um problema fictício, você não vai conseguir uma solução. Para lá você vai para a solução de coisas concretas. Nesse ambiente, ele vai lhe permitir enfrentar o fracasso, enxergar o fracasso como uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de aprimorar o que você está fazendo. Ela vai passar a ter um viés não negativo, como muitas vezes nós temos hoje quando trabalhamos principalmente com avaliação. As pessoas acham que na avaliação é um momento que você não pode errar. Se você trabalhar com uma avaliação formativa, você pode até entender esse erro como parte do processo de aprendizagem. Esses ambientes vão oferecer novas oportunidades, porque você vai conhecer outras pessoas, você pode estar convidando para vir fazer palestras e estar ajudando nesses ambientes maker, pessoas de outros institutos, de outras empresas, profissionais de outros países, até através da webconferência, como nós temos hoje, para ajudar na resolução daquele problema que o aluno está propondo e não está conseguindo resolver. Eu vou desenvolver nos meus alunos o pensamento crítico e a resolução de problemas, porque quando ele vai para um ambiente maker, que ele tem que resolver algo, ele está trabalhando em um problema que ele tem que planejar, tem que pensar criticamente, para conseguir chegar ao final e executar esse artefato que ele está planejando. E desenvolver as habilidades do século XXI, não só as habilidades de conteúdo, mas as habilidades socioemocionais, e aqui dentro, como você também tem ferramentas digitais, você acaba promovendo de alguma maneira o letramento digital desses alunos, saber trabalhar com essas ferramentas digitais que hoje estão presentes no século XXI e que não vão sumir tão cedo. Depois dessa pandemia, eu acho que ainda houve um acréscimo maior de ferramentas digitais na nossa vida. Esses espaços maker trazem como atratividade para o professor que queira usá-la a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, principalmente pensando em cima do STEAM. A aprendizagem tem que ser significativa, eu tenho que resolver problemas reais, tem que ser algo que tenha significado para aquele aluno. Por quê? Porque você não vai se envolver em algo que não tenha significado, você não vai se envolver em algo que você não esteja realmente envolvido. E quando você está envolvido e aquilo tem um significado para você, você vai trabalhar e vai despender muito mais esforço do que você faria em uma tarefa que não tem significado para você, que não te desafia, né? Esses ambientes, eles permitem a flexibilidade, porque os alunos podem resolver o mesmo problema de formas diferentes, você pode até abrir esses espaços fora dos seus horários normais de aula, trazer esses alunos para esses espaços maker. Muitas vezes existem escolas que começam utilizando esses espaços em momentos contraturno, fora do planejamento normal, e vão incluindo isso dentro dos seus planos de aula e dos seus planos de curso, gradativamente, principalmente quando conseguem gerar essa interdisciplinaridade, porque nada que você vai resolver num ambiente desse, que é algo concreto, você vai trabalhar com um único conteúdo. Eu vou trabalhar matemática, às vezes você tem que trabalhar matemática, física, até filosofia, geografia, entendeu? Não existe nada no nosso mundo real que não seja inter e transdisciplinar. Dificilmente você vai ter algo concreto, real, que você vai construir, que você vai depender de um único conteúdo ou de uma única disciplina. Nós criamos essas caixinhas que a gente tem que começar a quebrá-las e fazer com que todo mundo converse com todo mundo, né? E uma oportunidade são esses espaços maker. Esse espaço maker na educação, ele vem apoiar a inovação social, a inclusão, porque tem que ser um espaço democrático, aprendizagem ao longo da vida, a criatividade, a arte, a cultura, porque muitas vezes quando você está criando um artefato, você também tem que botar um pouco de arte nele, ó. Vem imbricado nele a cultura, a criatividade, né?
aprendizagem nesses espaços maker pode ocorrer mesmo que não seja o objetivo principal, porque eu posso estar usando esse espaço maker sem ser dentro da minha disciplina, mas isso não impede que ali dentro esteja ocorrendo a aprendizagem. E eu também posso usar esse espaço maker ou atividades maker que eu posso propor na minha sala, mesmo que não dentro do espaço, que estejam diretamente ligados a uma educação formal e a uma aprendizagem. Vai depender do meu planejamento pedagógico, vai depender da visão que o professor tem ao usar esses pressupostos da cultura maker. E o espaço maker, né, na educação, ele pode ter várias formas. A gente sempre lembra daquele formato tradicional, com um monte de impressora 3D, cortadora laser e computadores para todos os lados, mas não, nós podemos ter espaços maker com várias configurações. Por exemplo, você pode ter numa biblioteca, transformar a sua biblioteca em um espaço comum de aprendizagem, onde você tem cantinhos onde os alunos possam ir, você tem material que eles possam usar para criar coisas. Eu posso fazer esse espaço maker dentro de um laboratório de informática, usando o Scratch para que eles criem jogos, usando outras ferramentas que permitam a construção de jogos, de softwares. Eu posso ter um ateliê de aprendizagem, onde eu tenho papel, máquina, tesoura, cola. Eu posso ter canetinhas, caixas com equipamentos e materiais para que esses alunos usem, pode estar num cantinho da sala de aula. Eu posso ter na minha própria sala de aula, num canto, um local que eu chamo de meu espaço maker, onde eu tenho esses materiais, onde esses alunos podem estar trabalhando com isso. Em atividades que eu planejei antecipadamente ou em momentos onde eles estão, por exemplo, com momentos livres, eu permito que esse espaço seja um espaço onde ele pare e vai tentar criar algo e vai botar a sua criatividade, a sua autonomia para serem desenvolvidas, né? O que é importante nesses espaços é que ele tenha uma implicação pedagógica que ajude na transformação do processo de ensino e aprendizagem. Tem que ter um foco pedagógico. Aí agora aqui eu trouxe algumas imagens de espaços maker pelo mundo, você está vendo aqui tem aquelas caixas de plástico, onde eu coloco material que os alunos podem usar, por exemplo, aqui nós temos madeira, aqui fizeram os armáriozinhos, onde aqui ó, você tem bolinha de isopor, você tem canetinha, você tem massinha, você tem ambientes como esse aqui, onde você tem ferramentas de marcenaria, e o aluno tem que aprender a usar essas ferramentas também, sempre lembrando, conforme o tipo de equipamento, você tem que ter toda a parte de segurança, óculos de segurança, capacete, luva, para que o aluno não sofra nenhum acidente, né? Aqui você tem furadeira, papel, o kit de primeiros socorros, cano de PVC, você tem que ter os materiais disponíveis para que o aluno crie sem limitações, né? E nem sempre são materiais muito caros. Existem escolas, se vocês forem procurar pelo Brasil afora, principalmente escolas de prefeitura, onde eles trabalham muito com material reciclado e os próprios alunos e os pais dos alunos fornecem esse material reciclado, garrafa PET, latinha. Então, muitas vezes, a própria comunidade acadêmica, a própria comunidade escolar ajuda na construção desses espaços makers, né? Aqui, ó, eu tenho tablet, já tenho um pouco de tecnologia, aqui tenho um dronezinho, tem material de leitura, porque eu falei, a gente não pode também separar, espaço maker é só saber fazer, não, eu tenho que ter uma teoria que me ajude a entender e a fazer as coisas de forma correta. Aqui mais equipamentos de marcenaria, de medição, fita métrica. Aqui tem um outro espaço onde, está vendo? Agora é sempre procurar organizar os cabos de computador, tudo isso numa mesinha. Você pode ter espaços móveis que você possa levar de um espaço para outro, de um local para outro. Aqui, ó, tá vendo? Um espaço
numa biblioteca onde você tem os materiais que os alunos podem criar. Aqui parece que as criações estão mais voltadas à área de papelaria. Aqui, novamente, computador, livros, materiais que ajudem os alunos nessas construções. Esse aqui é o Espaço Maker do Instituto Federal do Espírito Santo, do campus Cariacica. A gente já tem outros espaços Maker. Aqui ele já tem as impressoras 3D, mas é um espaço, tá vendo? Tem que ser um espaço que permita a criação, tem que ser um espaço leve, não pode ser um espaço cheio de cadeira, mesa, tudo muito tradicional, como a sala de aula tradicional. O próprio ambiente tem que ser algo que permita você quebrar essa rigidez para te ajudar na criatividade, né? Aqui, esse aqui é um espaço maker da universidade, onde eu fiz o meu pós-doutorado, da Universidade de Rank. Lá eles chamam de Design Factory, que é um outro tipo de espaço maker, diferente dos Fab Labs, mas que segue a mesma lógica dos Fab Labs. Esse aqui existem menos no mundo, não são tantos quanto o Fab Lab. Né, lá eles têm uma impressora 3D, eles têm a cortadora laser, mas lá eles têm curso de modas, então eles têm uma impressora imensa lá para que os alunos possam criar tecidos, eles fazem os desenhos e eles imprimem esses desenhos criados pelos alunos em tecidos, né? Então esse espaço permite que você coloque alunos de vários cursos trabalhando junto, e aí a interdisciplinaridade aparece, porque você precisa do apoio de outras áreas para estar trabalhando dentro desses ambientes. E aqui é a minha última pergunta, enquanto vocês vão me respondendo, eu vou deixar isso aqui no ar, e depois eu vou botar a minha tela final com os meus contatos, né, que eu queria saber, depois disso tudo que eu falei, das perguntas, quem aqui usa sempre, né, esse pressuposto da cultura maker nas suas aulas, quem usa às vezes, quem gostaria de usar e quem não gostaria de usar. Vou deixar vocês respondendo isso aqui enquanto eu abro para perguntas. Espero ter conseguido empolgá-los com os espaços maker. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. O Luiz Fernando Pós perguntou aqui o link, eu já passei aí. É aquele mesmo. Ah, sim, eu tenho que mudar o meu aqui, senão vai estar a mesma pergunta. Porque essa ferramenta, o Mentimeter, ele aparece para responder a tela que está no ar. Agora mudou, vocês vão conseguir responder essa pergunta. Certo. Pessoal lá do YouTube. Alguém querendo fazer perguntas? Vamos ver se o pessoal está respondendo. Ó, o Mentimeter tá, deixa eu trocar aqui para vocês verem como é que estão as respostas. A Karine comentou, ótima palestra. Gostaria de usar, tá ganhando, e uso às vezes também, estou feliz de ver essas respostas. Uso às vezes, tá vendo? A gente tá já num ambiente que já está propício para chegar a esse laboratório. Esse laboratório, o ideal é que ele seja um espaço compartilhado, um espaço que seja democrático e que as pessoas não tenham medo de entrar lá, não se torne um espaço restrito, né, ao pessoal da área de tecnologia, que é esse o grande medo que a gente tem. E aí daqui a pouco eu vou colocar para vocês verem
A gente tem um curso sobre cultura maker, que tem esses primeiros passos, fala da cultura maker, desses espaços, como é essa cultura maker na educação, que chama Educador Maker Primeiros Passos, que eu acho que alguns de vocês já fizeram, né? Nós temos quantas pessoas que responderam. Eu vou passar o link, é um curso MOOC, então, ele é um curso que você pode começar quando quiser, terminar quando quiser, só que final do ano, a gente vira. Então, quem começar agora tem que terminar até dezembro ou recomeçar o curso o ano que vem. Mas é um curso de 30 horas, é um curso rápido de fazer, é um curso que tem muitos desafios e é um curso que tem me deixado muito feliz, porque eu vi que as pessoas realmente são makers, todo mundo quer mostrar suas construções, o que ele fez com a própria mão, e seja fora dos desafios, seja na sua vida, né, no dia a dia. Eu vi cada produção linda dos alunos do curso lá, que vai desde um trabalho em crochê, a um trabalho em macramê, o outro fez um suporte para botar o computador, agora na época de pandemia, e tem aparecido coisas muito legais. E todos os desafios que a gente faz, a torre de macarrão, tem cada torre de macarrão diferente da outra, então seria bem legal se vocês conseguissem fazer esse curso. Eu vou botar o link aqui com o curso, parece que agora ficou meio parado as respostas lá, né? Deixa eu voltar para a apresentação, só para que vocês possam ver aí. Aqui tem os meus dados, se alguém quiser entrar em contato. Essa apresentação eu já passei para o colega de vocês, e aqui é o endereço dos nossos cursos MOOC, do Instituto Federal do Espírito Santo, e esse curso que eu falei, ele chama Educador Maker Primeiros Passos, e até o final do mês nós vamos ter o Educador Maker Aprendizagem Baseada em Projeto, que a gente dá foco em como usar a aprendizagem baseada em projetos, não problemas, dentro de espaços maker. Legal. Eu me inscrevi nesse curso já, ainda não terminei, mas estou fazendo. Está gostando? Sim. O David fez uma pergunta aqui. Quanto você considera para uma pessoa ser considerada um maker? Eu acho que desde que ele tenha essa vontade de fazer algo com a própria mão, eu já acredito que ele é maker. Não existe... por essa liberdade da cultura maker, a gente não tem os parâmetros muito fechados. Isso é maker, isso não é. Basta você ter essa vontade de criar, de fazer com as próprias mãos. Cada um tem a sua maneira. Alguns gostam de trabalhar com marcenaria, outros mais com papel, tesoura. E você vê que quando as crianças, por exemplo, as crianças de jardim de infância, elas trabalham muito assim. E você repara que essa aprendizagem que é feita pelas crianças, cortando, colando e pensando, imaginando, vai criando essa abertura para a mente para que você consiga pensar em coisas novas, sair da caixa. Então, eu acho que não existe muita medida nesse sentido. Mais alguma pergunta aí, pessoal? A Rafaela também está dando parabéns pela palestra aqui no YouTube. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Karine. Eu coloquei já aqui também, ali no site da programação do campus, eu coloquei o link no título dessa palestra. Então, ali você, ao clicar nesse link, vocês conseguem ter acesso a essa apresentação aqui que a professora colocou. A Laura também está aqui agradecendo pela palestra. Que bom, obrigada, Laura. Também o Lucas, a professora Anelisa. Ó, lá ficou. Em primeiro lugar, uso às vezes, em segundo lugar, gostaria de usar. Então, a gente já conseguiu
fazer com que as pessoas comecem a pensar e queiram usar. Já estão na metade do caminho, o laboratório Maker já está para chegar, então vocês vão bombar com o uso da cultura Maker. Quando estiver pronto, me convida para visitar e eu vou. Como eu trabalho com os alunos da educação, o meu cantinho Maker é mais cola e tesoura. Vamos fazer uma parceria, Anelisa. E no meu grupo de pesquisa de inovação e criatividade, eu quero trabalhar muito sobre essa ideia de maker. Como eu trabalho com maker, tanto no ensino de ciências quanto no ProfEPT, porque eu trabalho com o mestrado da educação profissional e tecnológica, então eu também quero começar a ter alunos que queiram pesquisar sobre cultura maker dentro desses espaços nossos, né, da educação profissional. O Rodrigo comentou ali no YouTube que por mais cultura maker nos IFs. O Carlos Abrão também elogiou a palestra. Então, acho que estamos nos encaminhando aqui para o final. Oi? Pode falar. Eu sempre deixo um espacinho para perguntas, que eu acho que é importante, essa socialização. Nunca gosto de terminar uma palestra em cima da hora e não ter espaço para as pessoas falarem. E se alguém quiser contar alguma experiência maker que fez, a gente está aberto a ouvir, não está? Sim, claro. E o pessoal que está aqui na sala do RNP também pode abrir o microfone, se preferir falar, em vez de digitar no chat também, fiquem à vontade. A galera do Lab Robótica, fala aí, oi. Alguém quer contar a história do Lab Robótica? Legal. Tem alguém aí do grupo? A gente vê que os alunos brilham os olhos quando eles estão envolvidos com isso. Eles esquecem de comer, eles esquecem do horário de ir embora. Quando a aula é muito tradicional, fica todo mundo com o olho no relógio se já vai dar o horário para sair correndo. É verdade. Alguém do Lab Robótica quer contar como é que é essa experiência? Como que esses alunos se comportam nesse ambiente? Matheus, ajuda aqui a professora Anelisa aqui, ela está pedindo um auxílio para relatar como é que está sendo ali os trabalhos no laboratório de robótica. O Matheus entrou sem microfone, por isso que eu não estava conseguindo. Não consegue falar. Nesse próximo curso que a gente está terminando de fechar, do Aprendizagem Baseada em Projetos, eu consegui umas declarações de professores do Instituto que trabalham por projeto. Lá nós temos o laboratório que trabalha mais com a área de informática, não é com robótica, mas é desenvolvimento de software, mas eles trabalham muito com aprendizagem baseada em projeto, em coisas do mundo real, coisas concretas. O pessoal contando, a aula desses alunos era à noite, né, 10h30, o professor tinha quase que expulsar os alunos de dentro da sala para fechar, para ir embora, porque o campus fica num lugar mais afastado, os alunos não queriam ir embora não, queriam continuar trabalhando no projeto, porque estavam tão envolvidos. Isso acontece. A gente também tem várias disciplinas que a gente trabalha com essa metodologia de aprendizado baseado em projetos. A gente tem alguns projetos integradores também durante o curso ali, tanto no técnico em eletroeletrônica quanto na engenharia elétrica. E a gente sempre busca sugerir assuntos e temas de projetos que resolvam algum problema da realidade. Assim. Sim, porque aí eles se envolvem, faz sentido para eles, né? Oi, Marisa, é o professor Pozos aqui.
Oi, Atropelei tudo você, bem? Ana. Pode A Ana falar. ia falar agora. Então, eu sou professor de eletrônica faz um bom tempo e eu sempre gostei dessa abordagem de trabalhar por projetos, né? Então, assim, eu acho que é muito produtivo. Eu estava comentando ali no chat, o Davi foi meu aluno. Eu acho que deve ter mais aluno meu por ali. E em eletrônica, no final da disciplina, eu solto um projeto para eles, mas eu não digo o que é o projeto. Eu digo para eles o que eles têm que fazer, qual é o objetivo, o que eles precisam entregar. E daí eles vão atrás de fazer o amplificador que entregue, enfim, os requisitos que eu coloquei, né? Ou a fonte que entregue o que eu coloquei. Do ponto de vista dos alunos, assim, do envolvimento, ele é ótimo, né? Agora, é um baita desafio para o professor, porque muitas vezes tem estudante que vai além do que você imagina e te traz uns projetos que você fala, meu Deus, nunca vi isso antes. Como é que eu vou fazer para responder uma dúvida? Né? E daí você aprende muito, você vai muito além do que você iria se você tivesse naquele projetinho típico, reproduz o que eu passei e aí eu verifico se você reproduziu direito ou não, né? Então, e faz parte, às vezes alguns não funcionam e eu sempre comento com eles, não funcionar, se você entendeu o porquê, você entendeu o conceito. Agora, Sim, não funcionar e ficar por isso mesmo, aí é um erro. Agora, você tentou de diversas formas, foi guiado por uma linha de raciocínio, mas não funcionou porque você e você entendeu aonde e agora foi muito em cima do tempo, não dá tempo de voltar atrás fazer outra coisa. Perfeito, é assim, não vai ter nota máxima, mas está aprovado. O sim. objetivo que eu tinha, ele atingiu. E é isso que, na verdade, pessoal, assim, no mundo real, eu sempre falo isso para eles, engenharia é muito isso. Um projeto de um carro que você vê pronto agora, não é que o cara teve um projeto Ficou tudo, pronto de né? primeira. Ele tem uma ideia, daí se junta com um monte de especialistas de diversas áreas, monta um protótipo, aí o protótipo dá instruções para ele sobre como realimentar o protótipo, daí trabalha mais uma parte, ouve o consumidor. É um vai e volta constante, né? E assim, eu acho que assim, a professora Ana e eu, desde o início, a gente estava bastante interessado nesse IF Maker, né? A gente conseguiu aprovar um aqui para o campus. A minha experiência em sala de aula tem sido muito boa e acho que vai ser um divisor de águas no campus. Eu acho que a gente vai ter a questão que falou ali da mobilização dos alunos, né? Os alunos ficam muito interessados quando eles entendem o porquê que a gente estuda tanta coisa e tão a fundo, né? É Sim, porque tem um problema no mundo a partir do qual surge uma teoria que a gente tem que estudar, né? Não é solto, né? Aí faz essa ligação com o mundo, né? Faz toda a diferença, eu acho. sim, com certeza. E é aquilo que eu falei, esse é um ambiente que para o professor é um ambiente não controlado. Como você falou, vai chegar projetos que você não imaginou e que aí você fala para o aluno, olha, eu ainda não fiz isso, nós vamos fazer junto. E tem que ter essa abertura, nós vamos juntos, vamos testar, eu vou te ajudar. Eu tenho mais tempo no caminho do que você e a gente junto vai conseguir resolver esse problema. Não pode também cortar o coitado dos alunos quando vem com coisas difíceis. Mas esse é o grande barato de ser professor. E você olhar aquele olhinho brilhando, aquele aluno que entrou que não sabia nada, depois sai feliz, mostrando aquilo, olha, isso é muito bom. Rafaela fez um relato aqui do laboratório de robótica, mas foi no YouTube. Disse: tivemos uma experiência muito boa, tanto como alunos como professores. Legal. Posso falar um pouquinho agora? Me ouvem, prof. Marise? Ouvimos, Ana. Tudo bom, Marise? Tudo Prazer. bem, igualmente. Então, eu sou fã aí há muitos anos, né, na verdade, da cultura maker, antes mesmo da cultura maker ser chamada de cultura maker, né, essa abordagem de aprendizado por projeto sempre me atraiu muito e falando um pouquinho aqui do IFSC, né,
Logo que eu cheguei, a gente teve a oportunidade de receber vários kits do Lego Mindstorm, né? Que é o Lego que nos permite. E aí a gente criou literalmente um espaço, né? Para começar a brincar, eu chamo brincar, né? Com os kits Legos aí e inspirado na cultura maker. Quer dizer, até é tão interessante da perspectiva do professor. Ela é uma disciplina, é uma atividade complementar, né? Que tem o intuito de curricularizar a extensão. Então, ela é feita para desenvolver, né, habilidades que depois possam ser aplicadas na comunidade. Então, e o Maker é perfeito para isso, né? Porque você, num primeiro momento, então, os alunos, eles entram na sala, a gente passa algumas semanas ali, literalmente, conversando, organizando os Legos, quer dizer, uma coisa completamente diferente, ninguém senta, não tem quadro, a professora não explica nada, né? Cria esse ambiente de intimidade mesmo e de liberdade, vamos dizer, para que você possa ofertar a eles a oportunidade de eles desenvolverem o projeto, né? E aí eu coloco alguns guias, assim, mas tudo muito solto, porque a intenção é, como você disse, fomentar a criatividade, né? Então, tem sido uma experiência muito legal. Eu acho que, do ponto de vista docente, é uma das disciplinas que eu mais gosto, porque, como o Pozzi falou, a gente nunca sabe o que vai chegar de desafio para a gente. Então, é uma realimentação super interessante, né? E gera frutos, né? Nós já tivemos, acho que passamos por 3 ou 4 turmas do laboratório de robótica, né? São turmas pequenas, porque o nosso recurso dos kits é limitado, nós temos hoje cerca aí de 9 kits funcionando, né? Mas já gerou frutos, a gente já fez vários projetos de extensão com crianças em situação de vulnerabilidade. Aí os alunos se tornaram os protagonistas para agir como mentores, né? Então, que foi o que a Rafaela mencionou, a Rafaela participou de vários desses oportunidades de extensionista da robótica com Lego, né? E aí eu saí do papel de docente, eles passaram a ser os professores e eu era só a mediadora ali da situação. Então, algo muito interessante eu estou muito feliz que a gente tenha ganhado o Lab Maker, porque eu imagino assim agregar todas as áreas do campus e além, né? A ideia é trazer de fora e a gente vê assim, não tem idade. Você dialoga dentro de um espaço desde o pequeno, com 7, 8, 9, 10 anos, ao pós-doutor ou, né, o aluno de mestrado. Então, é algo muito legal. Enfim, acho que falei demais. E os alunos, quando estão nesse papel de professor, é aquela história, você aprende muito mais quando você vai ensinar, porque você tem que ter o domínio daquilo que você está passando, né? Então, para os alunos é uma experiência ímpar, é muito importante para eles essa experiência, né, da extensão, e isso que você falou também é muito importante, abrir esse espaço para conseguir que esses professores que não são da área técnica se sintam parte desse ambiente também, eles não tenham medo de entrar lá, não tenham medo de dizer assim, errou, faz de novo. Se o projeto que quer fazer lá, sei lá, na impressora 3D não ficou legal, tem um aluno que ajuda, se não ficou, faz de novo, mas tem que quebrar esse medo. Exatamente, concordo. Muito obrigada, Marise. Obrigada a vocês. Obrigado. Eu acho, então, que dá para a gente encerrar agora, né? Foi bom, as experiências do campus também, isso sempre traz uma cara do projeto, traz a cara do campus para dentro da palestra, né? Ah, sim, com certeza.
E fica, né, reitero aqui o convite para, assim que possível, visitar o nosso campus e quando a gente também tiver esse espaço aí operacional, que a gente possa trocar umas figurinhas aí. Ótimo. Assim que acabar essa pandemia, eu não vejo a hora de chegar a vacina para a gente poder voltar a visitar os nossos campos irmãos. Isso aí. E por enquanto está só a distância. Isso aí. Então tá, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite e por nos dar essa palestra. Foi ótimo. E eu espero aí que vocês entrem lá no curso, quem ainda não está fazendo, entrem. O pessoal do YouTube também, aproveita para conhecer os outros cursos que nós temos lá. Isso, eu como eu te falei, mas fiz pouco ainda. Vou terminar até dezembro, eu termino. Tá, joia. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, que esteve nos assistindo aqui também. Obrigado pelas interações, participações. E continuem de olho aí na nossa programação e não deixem de preencher o formulário para registrar a presença e também que depois a gente envia o certificado de participação. Obrigado, professora Marise. Estamos à sua disposição também para precisar. Obrigada a vocês pelo convite. Até mais. Tchau, tchau.